Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que você está vendo esse vídeo. Hoje nós iremos falar sobre os ETFs irlandeses. Eu tenho estudado bastante esse segmento e eu vou trazer aqui as minhas opiniões. Se vale a pena, se não vale, vou trazer as vantagens, as desvantagens. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita para se inscrever no canal. E aí, deixa aqui embaixo nos comentários, você já tem ou já estudou sobre ETFs irlandeses? E uma coisa que nós precisamos entender é que não necessariamente ao investir em ETFs irlandeses, nós estamos investindo na Irlanda. Muito pelo contrário, você pode comprar um ETF que é irlandês, mas que investe nas 500 empresas americanas. Como assim, Kaique? Calma, vou explicar. Por exemplo, quando nós entramos aqui no Status Invest, nós temos a composição das empresas. Nós temos Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, Tesla, Berkshire, JP Morgan. Esse ativo ele faz composição ao S&P 500, que vai pegar as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E existem os ETFs irlandeses que também investem nas 500 maiores empresas. Entrando nesse site aqui, nós temos o JUS ETF, onde nós conseguimos ver os ETFs irlandeses. Vamos colocar aqui o CSPX, que é um ETF irlandês. Nós estamos vendo aqui na distribuição a acumulação, ou seja, ele não é um ETF que paga dividendos mensais, ele é um ETF que tem a questão de acumulação. E aqui nas holdings nós temos 503. Quando pegamos aqui tem Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Broadcom, Alphabet, Meta, Tesla, Berkshire. Então ele investe nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, tendo 503 companhias dentro do ETF. Então esse ETF ele é a mesma coisa do que o IVV, do VOO, só que ele é sediado na Irlanda. Isso faz dele um ETF que tem algumas vantagens tributárias em comparação com os ETFs americanos. Isso porque nós temos de um lado o IVV, que investe nos Estados Unidos, e nós temos do outro lado o CSPX, que é da Irlanda. E uma coisa importante aqui é que conseguimos fazer a comparação do preço. Olha só, entramos aqui em mais sobre, depois que entramos nessa página vai ter algumas opções, colocamos aqui em comparar com IVV. Quando pegamos aqui o período de 5 anos, nós temos o ETF CSPX acima do IVV. E quando pegamos o filtro máximo, olha só a discrepância que o CSPX tem em comparação com o IVV, porque ele é um ETF acumulativo. E os ETFs acumulativos, eles tendem a ter uma valorização maior do que os ETFs que pagam com frequência. Então o IVV ele paga dividendos, mesmo que seja pouquinho, ele vem pagando dividendos, enquanto o CSPX ele é mais acumulativo. Então existem algumas diferenças que nós podemos pegar nessa primeira parte do vídeo dos ETFs irlandeses para os ETFs americanos. E que diferenças são essas? A distribuição de dividendos, por exemplo, nos ETFs dos Estados Unidos, você tem ali 30% já retido na fonte. Então, quando a empresa paga, o dividendo já é retirado, o governo come ali 30% e você pega ali o valor já abatido o imposto na fonte. Você também tem um imposto sobre herança. Como assim, Kaique? Se passar de 60 mil dólares, pode chegar a 40% de imposto. Então, tem algumas tributações que fazem também com que os investimentos na Irlanda tenham sido tão procurados nos últimos meses. Quando nós pegamos os ETFs irlandeses, você tem dois tipos de investimento, distribuição e acumulação, enquanto que nos Estados Unidos tem apenas distribuição de dividendos. Sendo que você tem o ETF na Irlanda com 15% de imposto na fonte e o de acumulação é zero de imposto, até porque ele tem esse efeito acumulativo. Então, de distribuição você vai pagar menos impostos do que no ETF que tem ali 30% de tributação. Também tem outro ponto que é zero imposto sobre herança. Então, a Irlanda ela não cobra imposto de herança para estrangeiros. Então, voltando nesse site, vocês conseguem ver aqui que a distribuição é acumulada ao lado do 0,07%. Mas, Kaique, existe um ETF irlandês que paga com frequência? Sim, existe. Nós temos aqui o GSPX que tem o foco em distribuição. Então, ele paga com muito mais frequência do que o CSPX. Então, enquanto nós temos um para acumular, que é o CSPX, nós temos o GSPX para pagamento de dividendos. Ah, Kaique, mas existe substituição para algum outro famoso na bolsa? Vamos supor que nós temos ali o VT, que investe em empresas do mundo todo. Nos ETFs irlandeses, nós temos o VWRA, como vocês podem ver aqui, tem o efeito acumulativo, e pegando aqui em holdings, ele investe também nas grandes companhias, né? Setor de tecnologia, finanças e por aí vai. E no setor de distribuição, nós temos aqui o GWL, como vocês podem ver aqui, está distribuição. Então, esse aqui paga dividendo e o outro ele de fato tem mais o efeito acumulativo. Mas resumindo, os ETFs irlandeses eles têm uma vantagem
tributária por conta de menores impostos e também por conta de ETFs acumulativos, como eu mostrei anteriormente no Google. Mas, Kaique, eu ainda não entendi. Vamos supor que você tem um ETF e esse ETF, ele tem ali os 30% já de imposto, ou seja, o governo vai tirar esses 30% de imposto. Você tem essa porcentagem para investir e fazer com que cresça. Obviamente, quando você vai investir num ETF que tem o efeito acumulativo, ou seja, ele não paga dividendos, é 100% do retorno reinvestido, o efeito de acumulação ele é muito maior nesse ETF. Então, ETFs com efeitos acumulativos, eles são muito mais vantajosos para aumento patrimonial do que o ETF que vai ficar pagando dividendo todo mês. Então, resumindo, entre ETFs irlandeses e americanos, quando gera dividendo, o ETF americano tem 30% de imposto na fonte, enquanto o irlandês tem um zero de acumulação, e para o de distribuição você paga 15%, tá? Os ETFs nos Estados Unidos, enquanto fica investindo, os ETFs nos Estados Unidos têm os juros compostos quebrados, ou seja, você vai receber aquele dinheiro já retido na fonte e vai continuar reinvestindo, enquanto a Irlanda tem os juros compostos limpos e menores. E quando você vende com lucro, os dois são 15% de IR. Então são 15% sobre lucro nos ETFs dos Estados Unidos e 15% sobre lucro nos ETFs irlandeses. Planejamento sucessório, nós temos algumas vantagens nos ETFs irlandeses, porque o ETF dos Estados Unidos tem um imposto sobre herança acima de 60 mil, e o ETF irlandês tem zero para o acumulativo e zero para a distribuição também. E a eficiência no longo prazo, nós temos os ETFs nos Estados Unidos baixo, enquanto que nos ETFs irlandeses de acumulação nós temos uma alta eficiência e nos de distribuição nós temos ali uma média. Mas por que então existe vantagens de investir nos ETFs irlandeses e não investir nos ETFs americanos? Visto que as duas coisas fazem a mesma função. Existem dois pontos aqui. Primeiro, cada país tem sua regra tributária e cada um deles vai seguir as regras que, obviamente, o país estabelece. E o segundo, os Estados Unidos eles têm um acordo com a Irlanda. E esse tratado oficial diz o seguinte, que quando uma empresa americana paga dinheiro para um fundo irlandês, o imposto na fonte será de 15% e não de 30%. Então você tem um benefício tributário aqui por conta desse tratado oficial acordado entre os países. Beleza, Kaique, mas como que eu faço para investir no ETF irlandês? Hoje você só consegue através da Avenue Securities, porque ela é a única corretora que disponibiliza, tá, esse modelo de investimento no ETF irlandês. Por enquanto, é a única corretora que disponibiliza esses ETFs irlandeses. Pelo menos até o momento em que eu estou gravando esse vídeo. Pode ser que tenha outras enquanto você já esteja vendo, mas no momento a Avenue ela tem essa opção. Mas eu acredito que no futuro outras corretoras vão ter disponibilidade sobre esses investimentos. Na Avenue, uma coisa importante é que você paga uma taxa de corretagem de 0,25% para o mínimo de 2,50. Então só vale a pena para quem vai investir acima de R$500. Se você for investir abaixo do que isso, não vale muito a pena porque você vai fazer as conversões, fazer as posições e vai pagar uma taxa um pouquinho salgada, digamos assim, caso você tenha menos do que R$500. Uma coisa importante a se falar é que a Bolsa Europeia ela abre às 5 horas da manhã e ela fecha às 1h30 da tarde aqui no horário do Brasil. Tá? Então, o CSPX nós temos o efeito acumulativo e a pergunta que fica é, vale a pena? Bom, se você quer acumulação, se você quer menos impostos ao longo do tempo, se você quer menos dor de cabeça, investe mais do que R$500 por mês lá fora, quer proteção sucessória, ou seja, menos risco de imposto de herança, você também não precisa ter uma renda mensal hoje, e se você já tem mais de $60 mil, buscando o longo prazo e eficiência tributária faz muito sentido. Caso você ainda não tenha esse nível, dá uma segurada, continua investindo do jeito que você está, arrumando a casinha, e ali você vai ter um conhecimento fora da curva para poder investir. Ah, Kaique, eu não sei investir, eu não sei como fazer, eu não faço a menor ideia de como investir lá fora, porque nem aqui no Brasil eu sei. Entra na minha comunidade. Porque na minha comunidade você tem mais 50 aulas com acesso vitalício, você vai conseguir analisar ações, fundos imobiliários, ajeitar a casinha em renda fixa também e vai ter suporte para ter resultados, que é o que está aparecendo aqui na tela, resultados dos meus alunos, resultados dos nossos clientes que estão conosco e eu dou o suporte personalizado para eles. Kaique, eu não tenho condições de entrar numa comunidade vitalícia, entra no curso Seu Primeiro Dividendo, que custa apenas R$ 97, o link está aqui embaixo na descrição, é um treinamento rápido, fácil e objetivo e eu diria que é a porta de entrada para você que está começando no mercado financeiro e é leigo ou leiga. Então, pessoal, se eu tiver mais informações sobre os ETFs irlandeses, eu vou trazer para vocês, com certeza. Então, o que fica até o momento é isso. Deus abençoe e até a próxima. Valeu e fui.